Agora nós vamos falar de um conto que se chama A Prisão de Loki. A Prisão de Loki começa assim, esse conto. Então, nas festas depois da colheita, que eu contei lá atrás sobre o caldeirão de Tyr, que o Tyr falou, caldeirão de Aegir, né? O caldeirão que Tyr falou para Thor. É o seguinte, então os deuses Asa faziam as festas dele nos salões de Aegir. Então pensa assim, Aegir é o rei das profundezas do oceano. Então vamos pensar como se fosse assim, um lugar tipo uma Atlântida. Não Atlântida, por favor, mas tipo Atlântida. No fundo do mar. Tinha um castelo no fundo do mar. E lá Aegir fazia essa festa. Então depois da colheita, os deuses Asa desciam para lá. Então aí os deuses começaram a chegar. E os filhos e filhas de Aegir, que era um Jotun, que era o deus das profundezas do oceano, recebia os deuses, colocava os deuses na mesa. Então Aegir se sentou na cabeceira de uma mesa junto com o Odin e começou a festa. E naquele caldeirão mágico, que foi contado, né, o caldeirão mágico da cerveja, que eu contei naquele conto lá atrás, lá se fazia cerveja. E aí um momento chega Loki na festa. E Loki chegou como se não fosse convidado, porque realmente ele não foi convidado para essa festa. Porque desde a morte de Baldur todo mundo desconfiou que ele matou. Ele era o responsável pela morte de Baldur, mas ninguém tinha provas. Então Loki realmente não foi convidado. Ele chegou nessa festa e ficou num canto isolado da festa, sozinho. E os deuses estavam comemorando. Em certo momento da festa, algum dos deuses falou para Aegir: Aegir, excelente hidromel que você faz aqui, excelente hidromel que você está fazendo no caldeirão. Aegir disse: olha, quem fez esse hidromel no caldeirão que o Tyr e Thor trouxe foi meu servo Fimafeng. Parabéns a Fimafeng, aos deuses, um brinde a Fimafeng. Aí todo mundo brindou Fimafeng e tal. Aí Loki pegou uma faca, foi lá e cortou a garganta de Fimafeng. Os deuses todos pegaram as espadas, os escudos. Aí Odin: calma, vamos respeitar os salões de Aegir, não vai mais ter derramamento de sangue. Aí ele falou para alguns deuses: por favor, escortem Loki para fora da festa. Eles tiraram Loki da festa, retornaram. Apesar da morte de Fimafeng, os deuses continuaram sua festa. Depois de certo momento, Loki retorna. Aí ele chegou perto da mesa onde estavam os deuses sentados. Aí Brage, aquele que é filho de Odin, que era casado com Idun, que era um poeta, tudo que eu contei a história dele já, falou: você não tem lugar aqui, Loki, planejador de más ações, vai embora. Aí Loki ignorou o Brage, virou para Odin e falou: pai de todos, não é verdade que eu e você temos um juramento de sangue? Odin olhou para ele com o olho cinzento, fez sim com a cabeça. Não é verdade, pai de todos, que você prometeu que aonde você tomasse hidromel, Loki estaria com você? Aí Odin virou para um dos filhos dele, que chamava Vidar, e falou: Vidar, dá o lugar para Loki. Aí Vidar se levantou, entregou a taça dele, a taça do Vidar, pro Loki. Aí Odin disse: com o pai do lobo, sente-se. Aí o Loki se sentou. Aí quando o Loki se sentou, nesse momento Thor não estava presente. O Loki se sentou, ele começou a insultar os deuses. Poucos deuses eram puros e justos como Baldur. Cada deus tinha seus defeitos, seus vícios, né? E ele começou a pegar onde doía. Fulano faz isso porque gosta disso, Ciclana faz isso, e a traição da deusa fulana. Ele começou a pegar tudo onde dói, machucava. Aí um certo momento, Frigg, a esposa de Odin, falou: se Baldur tivesse vivo, ele te mataria. Você que é pior de todos.
Aí Loki virou e falou assim: sabe, você quer falar de Baldur? Sabe por que Baldur não tá aqui? Eu sou o responsável porque Baldur não tá aqui. Tipo assim, oh! Todo mundo sabia que era ele, mas ninguém sabia que ele ia confessar. Fez aquele oh na mesa, tipo, não acredito que ele falou uma coisa dessa. Aí todo mundo ficou em silêncio. Aí, como fosse uma coisa assim anormal, como se fosse um clamor que todos os deuses fizeram, de repente começou a surgir um terremoto no fundo do mar. E era Thor chegando. Aí Thor apareceu na porta. Aí um dos servos de Aegir foi até Thor e falou no ouvido de Thor. Aí nesse momento Loki ficou em silêncio. Aí Thor se aproximou com o Mjolnir na mão, virou para Loki e falou: silêncio, criatura vil! Loki olhou para ele e falou: você vem para cima de mim com seu martelo na mão, mas sabe, eu pretendo ter uma vida longa. Aí ele: silêncio, criatura vil! Aí ele: me chamando de criatura vil, você que entrou nas manoplas de Skimir, lembra a história de Skimir, que o Thor entrou nas manoplas de Skimir? Lá atrás contei a história dessa história, que é Thor e Jotunheim. Você que ficou dentro das manoplas de Skimir para passar a noite, você que não passou no teste do chifre para beber, você que não conseguiu erguer a gata de Skimir, você que não conseguiu derrubar a velha ama de criação de Skimir, eu empatei com o fogo, você não venceu um desafio. Você, Thor, grande asa, Thor. Aí Thor gritou: silêncio! Aí Loki pegou e saiu na escuridão do mar. Mas antes de sair, ele virou para Aegir e falou: Aegir, realmente se faz uma grande cerveja, um grande hidromel em seu salão, mas eu prometo para você que esse salão vai ser destruído e tudo que você tem vai ser destruído. E Loki sumiu na escuridão da noite. Loki tinha uma cabana, uma espécie de uma cabana em cima de uma montanha, um lugar distante de Midgard. E a cabana dele tinha 4 portas para cada direção. Uma porta virada para o norte, uma para o sul, uma para o leste e outra para o oeste. Essas portas ficavam sempre abertas. Por que as portas ficavam abertas? Para Loki, que ficava sentado no meio da cabana, para ele ver de onde vinha o perigo. E tinha no centro uma espécie de lareira. Também ali na base da montanha, essa montanha dava de frente para o mar e também dava de frente, tinha duas lagoas que caíam para o mar. Então tinha uma cachoeira, aí a cachoeira passava por uma extensão de terra que tinha uma lagoa menor e depois descia a cachoeira para uma outra extensão de terra para baixo que tinha uma lagoa maior. E Loki ficou com muito medo terrível dos deuses, porque ele confessou que ele era o responsável pela morte de Baldur. Loki sabia que era uma questão de tempo até os Asa ir atrás dele. Então Loki fazia seus planos, né? Fazia seus ardis. Então ele começou a pensar: se os deuses vieram, eu vou virar um peixe. Eu vou me esconder no fundo da lagoa maior. Eu vou ficar lá. Mas Loki era um cara que gostava de pensar em todos os mínimos detalhes. Tudo que pudesse fazer. Ele tinha que ter um plano para poder sair. Era um plano atrás de um plano. Ele tinha que fazer um plano para escapar. E se pegassem ele, mesmo ele escapando, ele tinha que ter um outro plano para escapar desse outro plano. Então ele tinha que tecer planos. Ele tecia planos. Então o que ele começou a fazer? Cara, eu vou virar um peixe. Mas se eu virar um peixe e for para debaixo e ficar lá no fundo da lagoa, como é que se faz para pegar um peixe? Aí ele pegou uma espécie de corda e começou a tecer o que a gente chama hoje de rede. Naquela época eu chamava rede, porque ele teceu a primeira rede, porque não existia rede. Então ele começou a tecer uma coisa que parecia com uma rede. Aí ele fala: com isso eu conseguiria pegar um peixe. Mas os Asas não sabem fazer isso. Aí de repente Odin estava no trono dele, tentando descobrir onde estava Loki. Aí um momento ele conseguiu ter um vislumbre de Loki em cima dessa montanha. Aí ele chama o Thor Kvasir, aquele Kvasir do sangue de hidromel, do hidromel da poesia, do sangue do sangue de saliva que virou hidromel da poesia. Kvasir tinha morrido, mas ele estava vivo de novo. Então Thor, Kvasir e alguns outros deuses foram atrás de Loki. Então Loki estava lá na cabana dele e de repente ele viu os deuses vindo pelo norte. Aí ele jogou essa rede
que estava tecendo no fogo. Ele viu a rede queimar com satisfação. Ele virou um peixe salmão e foi pro fundo da cachoeira, foi pro fundo da Lagoa Maior. Aí quando eles chegaram, o Thor olhou na cabana e falou: aquela doninha fugiu de novo. Aí Kvasir olhou em volta e falou: olha, ele deixou alguma coisa para trás. O que é isso? Aí Kvasir falou: esperem, deixa eu pesquisar isso aqui. Kvasir pegou, Kvasir é muito inteligente. Ele pegou aquilo, ele falou: olha isso aqui. Loki, ele virou um peixe. E ele pensou com certeza como se pega um peixe. E ele teceu isso aqui. Aí Kvasir começou a tecer de volta o que estava sendo destruído pelo fogo. Ele pegou a corda e começou a tecer. Ele falou: com isso se pega peixe. Ele falou: Loki cometeu um erro. Ele criou o próprio objeto para a prisão dele. Aí Kvasir disse: eu vou chamar essa construção de rede. E depois que eu conseguir, depois que nós conseguimos prender Loki, eu vou lá para Midgard. Quer dizer, já estava em Midgard. Eu vou em Midgard e andar pelo reino dos homens e ensinar os homens a fazer rede para poder pescar peixes. Então esse é o conto nórdico que você dizia da onde vinha essa rede para pegar peixe. Aí os caras falavam e contavam esse conto. Então basicamente assim, vamos continuar. Aí Kvasir preparou a rede e falou: Thor era o mais forte. Ele falou: Thor, você sozinho segura de um lado, todos os outros deuses seguravam do outro. Vamos na lagoa maior, que com certeza está na lagoa maior, e vamos passar por baixo até o fundo da lagoa. Aí os deuses foram e tentaram passar a rede até o fundo da lagoa. Aí Thor falou: eu senti um peixe grande escapar ainda embaixo da rede. Aí Kvasir: peraí, eu tenho uma ideia. Aí eles tiraram a rede. Kvasir foi, pegou várias pedras grandes, quebrou as pedras no meio, amarrou para. Aí falou: agora, com essas pedras amarradas, a rede vai lá pro fundo. Aí eles foram de volta e foram passar a rede bem pro fundo da lagoa. Thor sozinho de um lado, os outros deuses do outro, eles foram, passaram. Aí na hora que foi passar, isso, Loki estava lá embaixo. Loki pensou: eles vão jogar essa rede mais fundo. Na hora que eles jogarem a rede mais fundo, Loki tinha virado um salmão. Eu vou pular para a lagoa menor. Eles vão esperar que eu vou pular para o mar, em direção ao mar, mas eu vou pular contra a correnteza. Aí na hora que a rede veio, Loki, como salmão, foi e pulou para a lagoa contra a correnteza que ficava para cima. Aí Thor gritou: um salmão pulou para a lagoa menor. Aí eles foram até a outra lagoa e Kvasir falou: Thor, é o seguinte, nós vamos passar a rede. Loki vai tentar voltar para a lagoa maior e para tentar ir para o mar. Você tem que pegar ele no ar. Aí Thor se preparou: tá bom. Aí todos os deuses foram, pegaram a rede. Era mais difícil agora porque Thor não ia ajudar. Foi muito mais difícil passar a rede. Então todos os deuses foram, colocaram a rede bem fundo na lagoa menor e foram tentar passar. Aí na hora que foram passar, o salmão pulou. Aí Thor agarrou a cauda do salmão. E também dizem os contos que por isso que a cauda do salmão ela é mais fina, porque Thor segurou a cauda do salmão, que era Loki. E também contam os contos que quando Thor segurou a cauda do salmão, um urso velho estava na montanha e viu. Aí esse urso começou a caçar salmão. E aí outros ursos viram e os ursos pegavam o salmão quando o salmão está subindo correnteza acima. Contos nórdicos. Ok, vamos continuar. Aí então eles colocaram Loki preso na rede. E Loki voltou à sua forma. Aí o Loki puxava papo, tipo: o que vocês vão fazer comigo? Ninguém respondia. Aí os deuses levaram ele para o reino de Urd. Vamos fazer um pequeno adendo aqui. O reino de Urd é o seguinte: em Urd era o local do julgamento. Digamos assim, lá eram os salões onde todos os mortos iam. Porque, digamos assim, os grandes guerreiros em batalha, as valquírias pegavam a alma, o espírito, digamos, e levavam para Valhalla. As escudeiras, guerreiros e seus amantes, Freya levava para os seus salões.
Agora, os outros mortos iam para os salões de Urd. Então o salão de Urd era como se fosse assim, um lugar muito importante. Todos os deuses, por exemplo, Baldur, quando estava vivo, ele era um dos juízes desse salão, assim como Odin. Então muitos deuses, asas, cruzavam Bifrost todos os dias para ir nesses salões fazer o julgamento dos mortos. Então seria, como se posso dizer, ali determinava assim, os homens e mulheres justas iam para os campos, tipo, seria como se fossem os campos elíseos gregos, iam para os campos verdejantes de Urd. Lá nesses campos verdejantes era como se fosse um verão dourado e eterno. Os justos. E os injustos, os covardes, os mentirosos, os invejosos, os que têm prazer na destruição alheia, eles iam para o reino da tortura, abaixo de Niflheim. Ali que tudo era determinado. E o Urd era muito poderosa. O reino de Urd ficava numa das raízes de Yggdrasil. Parte de uma dessas raízes era o Poço de Mimir, que era um lugar sagrado. E o reino de Urd, ela ia até onde... acabava onde era o domínio de Hel, mas antes de Hel era dela, mas depois que Hel virou rainha, então tinha esse lugar que era o domínio de Hel, mas assim, Urd tinha uma grande, vasta extensão territorial, mesmo depois de que Hel virou rainha do submundo. Urd ainda era dona daquela região do Poço até a região de Niflheim. Mais ou menos assim isso. O reino de Urd, mais abaixo para a superfície é o reino de Hel. Porque Hel, ela também era senhora de todo o submundo, né? Porque a gente ouviu aquela história de Baldur. E Baldur era rei de um reino de justos, numa região do submundo que era domínio de Hel. Então, digamos assim, talvez, agora é uma imaginação minha, porque a mitologia, ela não é clara. Ela não é um conto de homem, são várias histórias, são vários contos. Talvez ali seria as fronteiras. Porque é o seguinte, quando vai indo pro submundo, cruzou, digamos assim, aquele rio dos mortos, é território de Hel. Porque assim, tem um rio dos mortos, como também a mitologia grega, né? Tem o rio dos mortos. O rio do morto pra frente, passou aquela ponte. Esqueci o nome da ponte. Passou aquela ponte que tinha o teto dourado. Passou a ponte e o rio, de um lado, dos mortos ali pra frente, é Hel. Do outro, subindo, que vem o reino da tortura, que passa, que é todo aquele submundo que vai descendo, pertence a Urd. Então, digamos assim, no meu entender, pelo menos, esse rio que define a fronteira entre Hel e Urd. Então Loki foi levado para o reino de Urd, né, que são as Nornas. Urd seria o que representa o passado, a mais velha. Ela que era a líder desse lugar. Aí vários deuses foram lá. E foram levados vários acusadores. Uma foi Idun, que fez a acusação de que Loki foi responsável pelo rapto dela. Depois foi Skadi, dizendo que o Loki foi responsável pela morte do pai dela. Thiassi, que Loki traiu ele. Depois vários elfos, anões e até Jotuns acusaram Loki como traidor. Então Loki foi acusado como culpado. Como tal, ele ia para sua pena. Então Thor, que segurava ele, com uma mão uma mão nos braços de Loki, outra no ombro, que Kvasir e outros deuses desceram com ele no mais submundo abaixo. Passaram pelo aquele portão que desce por aquela porta, portão de ferro. O vigia abriu para eles o caminho, que eles desceram. Foram descendo. Aí eles foram naquele rio que separa o mundo dos vivos e dos mortos, e tinha um barco esperando por eles. Porque na mitologia grega, porque na mitologia nórdica, você não vai pegar um barco para ir para outro lado, você vai atravessar uma ponte. Mas na mitologia grega é um barco, mas interessante que tinha um barco esperando por Loki. Aí esse barco levou eles para uma espécie de ilha no meio desse rio. Também esse rio pode ser uma espécie de mar, né? Porque esse rio, para os nórdicos, também entra como oceano ou mar. Mas enfim, vamos retomar. Então foi no barco Thor, Kvasir, outros deuses e Loki foram até uma ilha
uma ilha desolada que ficava no centro desse rio, do submundo. Eles desceram e tinha uma caverna, eles desceram a caverna. Essa caverna tinha muitas estalactites e foram descendo, até eles chegarem num lugar que parecia as raízes da terra, do submundo, bem lá embaixo. E lá embaixo tinha 3 figuras segurando tochas. Aí quando eles chegaram perto, Loki viu que era a esposa dele, Sigyn, o filho dele mais velho, Narvi, e o filho mais novo, Vali. Aí na hora que o Loki olhou, ele falou: por favor, eles não. Eles não têm culpa de nada, eles são inocentes. Eles não, por favor, eles não. Aí Narvi viu que eles traziam Loki como cativo. Narvi disse: por favor, solte nosso pai. Aí Vali falou: nosso pai é irmão de juramento de Odin. A Kvasir olhou para eles e falou: verdade, Vali. Loki é irmão de juramento de Odin. Nós não podemos fazer nenhum mal para ele. Porém, vocês não têm nenhum juramento conosco. Aí o Kvasir olhou para Vali e falou: Vali, me diga uma coisa. Me responde. O que é a pior coisa que um irmão pode fazer para outro irmão? Aí Vali olhou para Kvasir e disse: a traição seguida de morte. É a pior coisa que um irmão pode fazer para outro irmão. Aí Kvasir disse: a traição seguida de morte, Vali. Essas palavras foi como um feitiço que Kvasir deu para Vali. Aí de repente, quando o Kvasir disse isso pro Vali, eu olhou nos olhos dele, Vali de repente começou a rosnar, um rosnado vindo das profundezas do ser dele, e rosnava. De repente ele virou um lobo selvagem. E aí Kvasir disse umas runas mágicas. Aí Kvasir virou como se fosse um lobo selvagem, rosnando, olhando para todo mundo, rosnando. Só que ele olhou para Vali, ele olhou para Narvi. Ele olhou para Narvi e atacou Narvi bem na barriga. E mordeu e arranhou, e ali botou as tripas do Narvi tudo para fora. As entranhas do Narvi tudo para fora. Narvi foi corajoso, porque em nenhum momento ele teve medo. Ele se manteve firme e morreu corajoso. Morreu ali. E o lobo Vali subiu para as profundezas, gritando loucamente. Aí Kvasir foi, disse umas runas mágicas em cima das tripas do Vali. Aí os deuses pegaram e começaram a pegar umas pedras que tinham uns buracos no meio, bem pesadas, e colocaram Loki deitado embaixo de umas estalactites, e colocaram essas pedras em cima do Loki e amarraram ele com as tripas do filho dele. E Sigyn olhava. Sigyn estava carregando uma bacia, porque os deuses falaram para ela: traga uma bacia que você tem que vir com a gente. Então foi ela, os 2 filhos dela, e ela trouxe uma bacia. Então ela olhava tudo segurando uma bacia, sem entender porque ela estava segurando a bacia. E aí Loki foi amarrado então ali com as tripas do filho. Então aí Kvasir disse: pode vir agora. Aí apareceu Skadi, que seria a caçadora da neve, que foi esposa de Nihord, né? A mãe de Thiasse. Aí ela vinha, ela trazia uma estranha serpente. Aí ela colocou essa serpente em cima das estalactites que fica em cima do rosto de Loki. Aí essa serpente, ela ia e abria a boca dela, sabe? Abria a boca, e quando abria a boca, saia uma espécie de veneno. E o veneno caía em cima dos olhos de Loki. Aí Loki, ele tentava se libertar e gritava, e ele ficava, sabe, tendo convulsões, porque ele não conseguia se libertar. E quando tinha convulsões, a terra tremia. Isso é o que os nórdicos, a tradição nórdica fala que são os terremotos. São Loki preso nas profundezas, quando a serpente solta o veneno em cima dele, ele tem convulsões e a terra treme. Porque ele não consegue se libertar, porque as tripas do filho dele virou uma espécie de corrente inquebrável. Aí os deuses olharam isso com satisfação e começaram a subir. Só que Kvasir ficou lá embaixo olhando para Sigyn.
Aí Sigyn, que era a esposa de Loki, disse para Kvadir: o que vocês vão fazer comigo? Sigyn: com você? Nada. Você não está sendo punida, você não fez nada de errado. Você faça o que você quiser. Kvadir deu as costas e foi embora. Aí a serpente abriu a boca de novo, caiu o veneno outra vez nos olhos de Loki. Loki tentava se libertar, não conseguia, tinha convulsões, espasmos, a terra tremia e ele gritava. Tudo que Sigyn podia fazer ela ia, colocava a bacia em cima do rosto de Loki. Então a serpente abria a boca, o veneno caía em cima da bacia. Aí quando a bacia enchia, ela tinha que jogar o veneno fora. Aí nesse momento que ela ia jogar o veneno fora, a serpente jogava mais uma vez o veneno, que nesse momento que não tinha bacia, o veneno caía nos olhos de Loki, e Loki gritava, berrava, tinha convulsões, eram os terremotos. Aí depois a Sigyn vinha e colocava a bacia lá. E dizem que Loki então ficou preso até o fim dos tempos.